Glórias a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Hoje, como está todo mundo falando, aí eu vou falar um pouquinho sobre Páscoa. Certo? Então nós vamos ler 1 Coríntios 11, que é a leitura da ceia, né? Mas vou ler toda não. 11, 23 ao 26, depois outras indicações. 1 Coríntios. Quem puder ficar em pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, quem não puder, não tem problema não. É só quem puder mesmo. Porque nós temos um Deus compreensivo e compassivo. Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Ajeitar logo aqui a minha lupa. Eu estou ficando mais sabidinho no sentido, eu deixava a bateria tudo ligada. Aí, quando menos esperava, a pilha tinha se acabado. Agora eu ligo, eu mudo de polo 1. Agora vê, a luzinha está viva. Então, o capítulo é o 11 e o versículo. Você estava em Romano, por isso que eu não estava achando. Romano é bem perto de 1 Coríntios. Então pronto, 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Agora vamos ler o 1 Coríntios 15. Passar só algumas páginas. 1 Coríntios 15. Veja como é importante. 15, versículo 1 a 3, depois 51, 53. Então, de 1 a 3 diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, preste bem atenção, o evangelho que já vos tenho anunciado, também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora vamos ver esse mesmo capítulo, mais versículos 51 a 53. Então, 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, e por isso que é mortal, se revista da imortalidade. Agora, versículo 16, é logo pertinho, palavras pequenas, diz assim, 16, 13 e 14, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então vamos orar ao nosso Pai Celestial e depois poderemos sentar. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Aqui estamos, ó Deus, para glorificar o Teu nome, para Te honrar e para agradecer, porque cada vez que abrimos a Tua palavra, ela tem mensagem que nos fortalece, tem mensagem que nos acrescenta a nossa fé e nos faz confiar em tudo aquilo que o Senhor falou através de Teus profetas, inclusive do último profeta que nós tivemos, que foi o irmão Brana, e também daqueles que o Senhor quis repartir, como repartiste para conosco o pão da palavra. Abençoa todos os nossos amados irmãos, que os irmãos e as irmãs estejam sempre bem felizes por estar aqui, e os que não chegaram ainda, mas que vêm para cá, que possam chegar em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa também o irmão Ricardo e o grupo dos músicos, e abençoa esse teu servo, o irmão Ricardo, homem que tem glorificado e exaltado com grandíssimos hinos maravilhosos, hinos que são verdadeiras mensagens. Então, ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha sempre anos de vida, saúde e felicidade, e que cumpra também o desejo do seu coração, é que de um dia desses poder estar ele e a esposa dele apresentando um filho para o pastor César dedicar ao Senhor. Portanto, ó Deus, não só ele, mas todos que estiverem nessa cidade, que o Senhor possa abençoá-los e que nós possamos ter a bênção de tê-los sempre cantando e glorificando ao Senhor para alegrar os nossos corações. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém. Poder sentar, amados. Eu quero também aproveitar o ensejo para abençoar a irmã Jaeli, que está alegre porque vai completar depois de amanhã, vai ser o primeiro aninho da filhinha dela. Eu até a convidei, se ela pudesse vir para cá, o pastor iria apresentar a filha dela. E não só abençoar a filha como o casal, mas porque ela mora muito longe, ela mora em Jaboatão. E o metrô não está sendo mais favorável como era antes. Mas eu quero dizer a você, Gerli, que Jesus Cristo cubra você, seu esposo, sua filha, toda a família, com as suas bênçãos de misericórdia. E eu daqui com a igreja desejo ao Senhor que abençoe a tua filha, e abençoe a tua vida e a vida do teu esposo. E também eu clamo ao Senhor que, se for da vontade dEle, que vocês possam visitar aqui a igreja e que seja uma visita para sempre, para ficar entre os irmãos. Pai Santo, abençoa aquela casa, abençoa aquela família e abençoa aquela mulher trabalhadeira, trabalha numa farmácia, chamada farmácia Bis. Então, meu Deus, muito obrigado por ver pessoas que são obedientes e amantes do Teu Evangelho.
No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Essa menina, eu mando sempre para ela as mensagens, e ela sempre agradece, ou com muito obrigado, ou fazendo assim com as mãos. E quando eu vou lá comprar medicamento, ela diz: eu tenho amado muito as mensagens que eu tenho recebido. Tanto mando mensagem para a Célia, como mando dos irmãos aqui que pregam, como mando as minhas. Então, eu quero dizer a vocês que eu comecei há muito tempo a mandar as mensagens. Eu comecei, era 20 e pouco, eu já tenho mais de 100, sabia? Mas, e às vezes tem pessoas, quem é essa pessoa que eu não conheço? Aí eu vou olhar da igreja tal, quer dizer, pessoas que assistiram. E é muito bom fazer isto, porque a gente manda mensagem, mas Deus manda o Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Vamos agradecer mesmo a Ele por isso. Meus preciosos irmãos, agora falar um pouquinho da Páscoa. Vi a mensagem de Didier, aliás, primeiramente de Caleb, depois vi da Didier. Mensagens extraordinárias, todas elas. Não estou criticando, para que ninguém pense que eu estou criticando. Eu só achei meio duro uma expressão que houve, não vou dizer de quem foi, que disse que Jesus estava separado de Deus eternamente. Quem assistiu aquele culto de ontem pode ter lembrado que ele disse isso. Se Jesus tivesse se apartado de Deus eternamente, teria que haver duas pessoas. E onde nós já estamos? Jesus estava, você crê assim? Agora, se nós, sendo pecadores, somos falhos, onde nós estamos, Jesus está? E por que Deus não estaria com Jesus quando ele desceu ao inferno? Agora, por que eu citei essa parte? Porque na Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno. Tinha algumas Bíblias que antigamente falavam assim: desceu à mansão dos mortos, porque o inferno quer dizer lugar de morte, né? Ele tem o nome de inferno, tem nome de... tem os 3 nomes que significa que a pessoa que morre vai para lá. Mas aí tem que lembrar de uma coisa: muitos que foram para lá porque desagradaram a Deus. E muitos que foram para lá porque nenhum de nós vive sem pecar. A alma que pecar, está morrendo e vai para lá. Mas só que lá no inferno não está sofrendo, está no lugar reservado. Não estava sofrendo nem Abraão, nem Miguel, nem nada daquele santo. Estava lá no lugar reservado, porque pertencia ao diabo, ou não pertencia, mas está em suas mãos a chave da morte e da sepultura, né? Pronto, o outro nome para inferno é Hades. O Hades tem ainda o outro, são os 3 nomes que tem. Mas Jesus não foi para o inferno na condição do irmão mesmo, se tem maldade de dizer que Jesus estava separado eternamente de Deus. Jesus nunca esteve separado eternamente de Deus, e Jesus não desceu ao inferno para provar que os santos que desceram à região dos mortos estavam lá, eles estavam desejando a ressurreição de Jesus Cristo, que ele sabia. Eles não estavam com medo, porque ele sabia que tinha dormido em Cristo. Ele sabia que tinha dormido em Cristo. Então, Jesus foi lá para dizer: vim soltá-los. E deu um chute na porta, como o irmão Breno gosta de dizer, o pastor César gosta de pregar. Deu um murro na porta e tomou a chave da mão do diabo. E às vezes a gente faz referência. Todo mundo faz referência, eu mesmo faço. A nossa diferença pode ser feliz e pode ser infeliz. Isso até o profeta. Até o profeta fez revelações tremendamente de fazer a pessoa ficar com vontade até de chorar, e fez revelações assim, inferência, que foi feliz. Eu vou dar um exemplo.
E eu gosto muito do nosso pastor, o pastor César, que ele não tem papa na língua. É o homem que não tem papa na língua, o pastor César. Foi para uma reunião de um bocado de pastores, aí um pastor, que está na posição de falar, pegou uma folha de papel e cortou um pedacinho de nada da folha e disse: esse aqui é o profeta Paulo, isso aqui tudinho é o profeta William Branham. Aí o irmão disse assim: está errado. Está errado porque, primeiramente, o irmão Branham não vai nem fazer parte daqueles 24 anciãos que está sentado. Quem vai fazer parte é Paulo. Outra coisa, Paulo sabia muito mais coisas que todos os discípulos. Paulo sabia. E você vê, aí o pastor César disse mesmo assim: quando o irmão Branham foi assunto ao céu, que o irmão Paulo foi também. O irmão Paulo viu coisas tremendas também, como o irmão Branham viu. Aí ele disse: quando o irmão Branham subiu, que ficou aquele diálogo que ele disse, teria que julgar os seus discípulos, que somos nós, discípulos do irmão Branham. O discípulo de um profeta é uma coisa, mas é o discípulo do profeta porque ele está com Deus. Então nós somos discípulos mesmo do Senhor Jesus Cristo. Então ele perguntou: então você quer dizer que todos os meus vão ser julgados? Os disse: todos teremos que ser julgados. Então, se os de Paulo entrarem, os meus, assim ele diz, de Paulo também. O Bruno perguntou logo isso: e Paulo também vai ser julgado? Vai ser julgado. Agora, aqueles que trabalham para Cristo vão ser julgados já sabendo da bênção que receberão. Então, se os de Paulo entrarem, os meus também entram. Veja só, porque eu prego o mesmo evangelho que Paulo tem pregado. Então, os anjos responderam numa voz só, que é chamada de uníssono. Uníssono quer dizer num som só, numa voz só. Diz: nisto estamos sossegados. Aí o pastor César perguntou: como pode você dizer que um pedacinho dessa folha representa o Paulo e o resto da folha representa o irmão Branham? Aí foi quando ele disse: inclusive Paulo sentará entre os 23 anciãos, que ele será um dos 24 anciãos. E o irmão Branham mesmo disse que ele não vai sentar, quem vai sentar é Paulo. Aí, essas coisas que o pastor responde, todo mundo não foi gostando. Aí começaram a dizer: o pastor queria ser o tal. Não é querer ser o tal. Não é querer ser chato, de enjoar irmão ou irmã, não. Aqui eu estou estudando a Bíblia. Eu tenho mais chance de haver estudado que outras pessoas. Eu estou aposentado e mesmo assim ainda sou preguiçoso. Eu não paro de ler mais. Mas eu leio e fico meditando naquilo que está dito. Então, aquela coisa que eu falei mesmo naquele dia, sem querer estar interpretando, sem querer estar, como é que diz, sei lá, investido na pregação do irmão. Eu amo meu irmão Francisco. Inclusive eu fui para lá dar um abraço nele. Mas eu sei que a pessoa não entendia. E eu não poderia deixar, como eu antes já vinha falando, que a pessoa seguisse naquele mesmo pensamento que tinha o povo antigamente, que por ser a mãe da carne de Cristo, Jesus, ela era uma deusa. E aquela expressão de defesa foi quase igual a uma expressão católica. Mas eu não disse jamais, não pude desfazer ninguém, que eu amo vocês, e toda vez que vocês tiverem dúvida, se não quiserem perguntar a mim, quiser perguntar ao pastor, embora aquela pergunta não foi eu quem fiz, não. Mas eu tenho que ter minha consciência que eu estou estudando para falar que é verdade. E vocês notam que eu falei muitas coisas defendendo Jacó, que eu até disse que era advogado de Jacó, defendendo Pedro, tudinho. Mas, quando foi essa pregação última dele, ele até elogiou Reginildo, porque ele tinha pregado aquele caso de Números,
Números 21 a 23 mais ou menos. Que até eu disse para ele, conversando com o pastor César, eu disse, eu prego isso há mais de 10 anos, mas parece que o senhor não tem tempo de ler minha mensagem. Então, gente, foi finalmente a boca de Cristo, quando abriu a boca de Deus, disse que não há nenhuma iniquidade em Jacó. Eu fiquei glorificando a Deus, que aquilo ali foi uma confirmação do que eu prego a vocês. Agora veja, uma coisa é você dizer por aquilo que viu escrito na Bíblia, que está corretíssimo. E outra coisa é eu dizer por aquilo que Deus botou na minha mente e no meu coração. Por isso até que eu disse aquela expressão, que eu nem sabia, coincidiu com o que o pastor falou quando disse a expressão. Paulo disse que o homem sábio possui a mente do homem, mas o que tem a mente de Cristo, né? que raciocina espiritualmente, ele tem a mente de Cristo. Isso é verdade ou não é? A mente de Cristo é uma, a mente de homem é tantos homens cientistas que são inteligentíssimos, mas negam a Deus. Vocês queriam ser um desses, inteligentíssimos, e negar a Deus? Ou prefere ser um que bata todo dia no peito, Senhor, eu pequei de novo contra ti, Senhor, eu pequei contra ti, eu peço perdão, mas eu creio na minha salvação, porque tu vieste salvar, o teu sacrifício para salvar nossas vidas. Não é verdade? Não é preferível você falhar e pedir perdão a Deus do que você se achar um cientista e ser um cientista e negar a Deus? Negar que não foi Deus que fez o homem, foi a natureza que foi reproduzindo. Então são coisas, irmãos, que às vezes interferem. E às vezes faz a gente passar por pedante, ou coisa, quando não é. O verdadeiro Espírito de Deus, ele é manso, ele é humilde, ele é apto para ensinar, até para repreender, ele é apto para não repreender humilhando, que nenhum de nós é superior ao outro. Tem um aqui que foi todo errado, aquele outro. Você não é superior a ele em nada. Nós somos iguais, tanto é que nós somos parte do corpo. Agora, a própria Bíblia diz, aquele é o Espírito Santo em Paulo, que diz, a parte do corpo que precisa a gente dar mais honra. Não é verdade? Tem corpo que precisa dar mais honra do que o nosso corpo na parte íntima? Tanto o homem como a mulher. Tem que dar honras, porque é uma parte do corpo, por sinal, uma parte importantíssima do corpo, tanto no homem como na mulher, é no lugar onde tem mais desonra. Vocês já entenderam o que eu falei, né? Onde tem mais desonra. Ninguém pode sair mostrando a sua intimidade, nem masculina nem feminina. E é dali onde sai as coisas que é feita por Deus, sai através daqueles canais. Bem, aí por conta disso também, aí eu vou ver o que tem a ver com a Páscoa, eu vou entrar agora. A Páscoa, que é também chamada de testamento, Páscoa quer dizer passagem. Então, é chamado de testamento. Só aconteceu a Páscoa, quem nos ensinou isso foi o irmão e pastor, nosso pastor, o João Pessoa. Porque isso, parece que ele disse que foi o irmão Brana. Mas eu não li nenhuma mensagem. Mas o que ele falou, o pastor César, foi importantíssimo. Foi importantíssimo o que ele falou sobre essas coisas que acontecem e que às vezes o homem não aceita bem. Mas o homem procurou se desenvolver e criou suas crendices. Acredito que isso veio da Igreja Católica Apostólica Romana. Aonde foi, eu quero que você me diga onde foi que Jesus disse: você comer carne
é que está cumprindo a Páscoa. Se você comer peixe, é onde está cumprindo a Páscoa. E se comer algum chocolate, você está pecando. E onde foi que Jesus deu carne para o discípulo comer? Na Páscoa. Jesus Cristo disse: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Mas ele mandou alguém comer carne. Outra coisa, a gente está vivendo, aí está passando o dia festivo, chamado de Páscoa. A gente tem que comer somente carne ou somente peixe? Não. Você está livre para comer. Graças a Deus por nos ter mandado Paulo. Paulo diz: coma de tudo que Deus fez para você. E Deus, da sua sabedoria, está lá em primeiro, está lá em Atos 15, ou é 14, 15 diante, que diz: em breve Deus levantará o reinado de Davi, que está caído. Foi o reino que ele prometeu, está lá em Salmo 89, que ele prometeu que mesmo que castigasse aquele que saísse do caminho, mas ele não quebraria o reinado de Davi. Por quê? Porque ele, para ser chamado o rei filho de Davi, ele teria de sentar no trono de Davi. Então ele disse que ele levantaria. E quem vai levantar o trono de Davi não é outra pessoa, não, é o próprio Deus. Aí ele, dando esses conselhos, aí ele diz: e aos os gentios, vocês são gentios ou são judeus? Amém, somos gentios. Você sabia que ser gentio hoje é mais privilégio do que ser judeu? Amém? Mais privilégio que ser judeu é ser gentio. O que foi que Deus disse? Eu vou até ler, porque para ficar... Eu posso dizer isso de cor, mas eu quero dizer, letra por letrinha, é lá em Atos. Ou é Atos 14 ou é Atos 15. Que ele diz que levantaria se eu não achar aqui, eu vou ler mesmo. É 15 a partir do versículo 14 de Atos. Atos 15, versículo 14, de mesmo assim, olha. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Foi ultimamente ou primeiramente? Ele visitou os gentios. Representado em quem? No pai Abraão era gentil. Visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu. Esse tempo todo não tem nenhum judeu que tenha o nome de Cristo como Salvador dele. Eles estão considerando a Cristo que está se aproximando as duas coisas, gentio com judeu. Aí um vai conhecendo a coisa do outro, o gentio vai conhecendo o negócio dos judeus. O gentio está sabendo que não se pode maltratar os judeus, porque aquele que amaldiçoa maltratar os judeus, Deus vai dar o troco. E o Deus está sabendo que aquele que são os gentios, que agora intercede pelo nome mais glorioso que existe no céu e na terra, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amém. Vamos bater palma. Não tenho vergonha de bater palma, não. Então, os judeus sabem, esse povo está servindo a Deus, que ele diz que Jesus Cristo é o Filho, e ele está vendo que o milagre que Jesus fez. Jesus, que o gentio do lado de cá, que antes não suportava ver o judeu,
queria até matar. Vocês crucificaram Jesus, não entendo da história. Aí então está todo mundo agora sabendo, não se deve maltratar os judeus. E não se deve também pisotear os gentios. Aliás, eu aproveito para dizer isso a vocês, se nós não estamos orando por Israel, nós estamos falhos. Quem tem orado aqui por Israel também? Foi muito pouco. Quem não está orando, ore. Porque vocês nunca viram uma nação tão pequena estar resistindo a não sei quantas nações e não abre e nem pifa diante deles. E que foi que Deus fez? Que foi que Deus fez, gente? Às vezes a pessoa não prega, eu acho que com medo de dizer que está pregando política, não tem nada de política. Aqui está mostrando dois servos de Deus. Foi o que Deus fez? Pegou Trump. Trump vai ser muita carga para meu povo Israel. Eu quero um grego. O grego é sinônimo de lutador, de vencedor. Eu quero um homem estranho que tenha força, e botou Trump. Depois que Trump entrou, o medo, a vontade do povo era destruir Israel, agora está todo mundo pianinho. Por quê? Porque o homem agora tem ao lado dele um grande lutador, um grande guerreiro. O Brasil está se beneficiando, por enquanto ainda, de Trump. Sabia? Vocês sabiam disso? Que senão ele já tem transformado isso aqui numa Venezuela, e já tem camarada tremendo na base. Então Deus está mandando isso para nós. E por que nós não vamos orar por esses homens? Nós oramos até para quem está fazendo mal, para que Deus modifique a cabeça deles. Não vamos orar por quem está sendo um grande guerreiro ao benefício do povo gentil, que por coincidência o pastor César falou que contra várias bandeiras de vários países, quando chegou na bandeira do Brasil, foi Billy Graham, se não falha a memória, que baixou, começou a orar sobre aquela bandeira e chorar. E depois quiseram saber por quê. Porque Deus mostrou que o seu grande movimento acontecerá no Brasil. Amém? Glórias a Deus! Acontecerá no Brasil. Mas o diabo viu também isso. O diabo disse: eu vou procurar destruir o Brasil. Veja que nenhuma nação do mundo tem tanta luta como tem os brasileiros aqui contra essas coisas desgraçadas que o homem faz. A ponto de fazer as arbitrariedades que muitas nações já estão sabendo. E tentaram matar o presidente, um bocado de coisa. Mas aqui a gente só está falando para orar por eles. Nós não somos guerreiros para lutar contra a carne e o sangue. Nós somos guerreiros para lutar contra Satanás e suas astutas ciladas, para que Deus ouça nossas orações e derrote a cada dia um Satanás que está querendo se apoderar da igreja do Deus vivo. Glórias a Deus. Então, quando começarmos a orar e não ligar para outras coisas, olhar para cima e mais orar, Senhor, oramos porque sabemos que o Senhor pode nos livrar, como aquele povo fez. Levantaram até as mãos de Moisés para que ele ganhasse as lutas e outras coisas mais. Aí a gente vai esquecer de orar por Israel e pelo presidente Trump, e também por todos nós aqui, nossos pastores, aqueles que estão firmados no Senhor. Agora veja, a Páscoa não é comer carne, a Páscoa não é comer peixe. Você pode comer outra coisa que eu lembro o pastor César e elogio. O pastor César, quando ele fala a coisa certa, ele não quer saber se vão gostar ou não. Ele quer saber que a turma veja que ele vai ter razão no final. Veja, o pastor César diz: não existe essa porcaria chamada de ovo de Páscoa, eu nunca vi, ou coelhinho de Páscoa, chocolate de Páscoa. Agora, quem quiser me dar, eu sei de como. Por que ele está dizendo isso?
porque ele estava usando a mesma mente de Paulo. Essas coisas quem fez foi Deus, para servir de alimento para nós. Glórias a Deus. Servir de alimento. Agora, se algo é dedicado a um ídolo, é outra coisa. Aí, e nós tivemos o maior privilégio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei semanas atrás que Jesus Cristo quebrou aquela coisa, não toque, não come, não faça isso, não faça aquilo outro. No dia de sábado, passe se ver seu irmão morrendo, não posso tocar nele que é dia de sábado. Isso é uma coisa terrível, terrível. Mas veja o que aqui diz aqui, em Atos 15, a partir do versículo 14. Vou olhar para me policiar sobre esta hora. E agora já está dizendo, corra não, depois você se vê mal. Olha, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dele um povo para o seu nome. Não foram os judeus para o seu nome. Por isso que ele deu tanto nome, tanto nome para os judeus seguir. Meu nome é Já, meu nome é Adonai, meu nome é Eli, tudo isso aí. Mas o povo não, para poder aproximar Isaías do povo. Isaías, quanto mais ia aproximando Deus do povo, o povo dizendo que ele merecia morrer, até que matou ele cerrado. Cerrar um camarada vivo é um sofrimento muito grande. Então veja só. Toma dele um povo para o meu nome. Aí eu falo em Isaías que diz, Isaías 52, 6, diz: o meu povo, por essa razão está aqui, o meu povo saberá o meu nome, porque naquele dia eu virei e direi, eis-me aqui. Ele estaria se apresentando ao seu povo, e o seu povo é o gentio. Veja só. Agora vamos ver o 15. E com isso concordam as palavras dos profetas. Se eu fosse ler aqui vários profetas, mas vai tomar tempo. As palavras do profeta, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está, não é estava, que está caído. Quem vai soerguê-lo somos nós, quando estivermos adorando Deus, que está sentado no trono de Davi. Veja só, ele está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a reedificá-lo, para que o restante dos homens, olha, esse restante dos homens são 144 mil judeus, o restante dos homens busque ao Senhor, 144 mil, e todos, vamos dizer a igreja, todos, bem forte, todos, os gentios, de novo, os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas as coisas. Conhecidas são de Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Então, quando ele fala dos judeus, ele fala no resto, 144 mil, que vai guardar a noiva, vai guardar o aposento do rei. Mas quando se refere aos gentios, diz: todos os gentios que invocam para si o meu nome, por isso eu virei e direi, eis-me aqui. Aleluia! Glórias a Deus! Então, gente, o que é uma Páscoa? Acabei de ler, para quem chegou meio atrasado, foi 1 Coríntios. 1 Coríntios, ali da ceia do Senhor. Vou ali para ver 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele deu o pão
ele deu vinho, ele deu um simbolismo que aquele menino Abraão também deu. Ele fez a comunhão ali com Deus de Salém, que é o próprio Jesus Cristo, que representa a paz. Então foi pão e vinho. E ele deu o dízimo ao Deus, que é o Deus de Salém. Aquele ato foi o primeiro dízimo que aconteceu. As coisas não espirituais. Primeiro dízimo. De lá para cá houve morte de carneiro, houve dízimo, houve um bocado de coisa. Mas teve um sacerdote que não era nem nascido ainda, veio do lombo de Abraão, e a Bíblia diz que ele já tinha dado dízimo ao Senhor, estando nos lombos de Abraão. E pastor César disse outra coisa que eu não me esqueci, no dia que eu esquecer, é que minha mente está falhando. Ele disse, Deus foi deixando a sombra, o real aparecendo, até que o real, o real chegou. O real era quem? Que o nome de Jesus Cristo. Diz que Jesus foi na Páscoa. E ele disse, quando os irmãos mandaram ele se apresentar, vai lá para te apresentar. Chega até o momento, ele disse, a mim não é chegada ainda a hora, mas a de vocês já são. E eram os irmãos dele. Eu vim saber, cada vez que a gente estuda, a gente vai aprendendo. Você sabia que o mesmo Tiago, que era um dos homens de Jesus Cristo, não é o Tiago que escreveu? Não. Aquele Tiago, os católicos deviam saber, é filho de Maria e José. O Tiago, ele mesmo disse, eu sou irmão do Senhor. Aquele Tiago, que fazia parte do discípulo de Jesus, ele foi traspassado a espada e morto. Aquele outro não, aquele foi um dos irmãos de Jesus. Aí Jesus disse, não é chegada a minha hora, mas de vocês já são chegadas. Eu estou olhando aqui para o relógio, para não ultrapassar. Aí veja só, tem poucos minutos. O que acontece? Jesus foi para a Páscoa, e lá, ele, pelo Espírito Santo, ele disse, quem quiser beber, quem tem sede, venha a mim e beba. E quem tem fome, venha a mim e coma. Quem ouviu aquilo ali não entendeu nada. Mas veja só, meus irmãos, não entendeu nada que Jesus falou. Mas o irmão César disse que eles estavam comendo carneiro assando carneiro e comendo, tomando vinho. E Jesus assim de longe, olhando. Jesus olhando, eles comendo aquele que simbolizava ele. O carneiro simboliza Jesus Cristo, né? Então eles estavam todos comendo a Páscoa, assando, tirando um pedaço. Jesus de longe olhando tudo e assim. Eu estou aqui e eles estão se alimentando. E só é a sombra, eu estou aqui. E ele não me conhece. E aí Jesus foi evoluindo ali no meio da turma. Quando chegou naquele dia que Jesus disse, em verdade eu vos digo, se ninguém beber do meu sangue, nem comer da minha carne, não terá parte comigo. Misericórdia. Foi tanta gente saindo assim. Esse homem é vampiro. A gente não pode comer sangue nem de uma ave, vai comer sangue desse homem. Porque ele queria limpar o rebanho. Ele queria apenas limpar o rebanho. Jesus fez aquilo, não se incomodando se eu ficar chateado com ele. Ele não queria povo que não era dele, não. Aí cada um foi saindo. Saiu tanta gente e ele esperando, que só ficaram 13, 12. Aí ele olhou assim para os 12 e disse, vocês também não querem ir não com eles?
Tinha uma multidão tremenda aqui, agora não tem mais ninguém. Não quero ir também com eles, não. Olha o homem que sempre foi criticado pelas religiões, sempre foi criticado pelas religiões e por muitas vezes também pela nossa própria igreja. É aí quando diz João é meio chato. Não, estou dizendo a verdade, para que alguém escute e diga realmente o irmão Gilvan, ele não estava certo, quem está certo sou eu, quem está certo é as Escrituras. Está vendo? Procurou ser achado isto no livro de Números, que Deus disse, nenhuma maldade, nenhum pecado há em Jacó. E eu dizia, o que Jacó fez, se fosse pecado, Deus dava uma chamada de atenção dele. Então veja o que acontece. Aí ele virou-se para os 12 e disse isso. Aí Pedro, o homem que para os outros aí, ainda hoje ainda é esse nome de homem errado, de homem meio doido. Aí Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor, se só de ti saem as palavras da vida eterna. Aí Jesus disse, eu não vos escolhi vós 12, mas um de vós é demônio. Ali estava muito próximo de chegar a hora dele. E você já conhece, na outra que eu falei que tem que chegar a minha hora. Quando ele disse, Maria, não é chegada ainda a minha hora. Então, muitos caíram fora. Eu jamais iria perguntar isso para meus irmãos. E não gostaria nunca que chegasse o momento para você perguntar. Mas a gente não pode ser levado por simpatia nem antipatia. Deve olhar pela palavra de Deus. Jesus Cristo nunca procurou ser simpático com a palavra dele. Se eu quiser que ele fique, que te importa? Senhor, estão aí fora teu pai, tua mãe e teus irmãos. Quem é meu pai e minha mãe e meus irmãos? Aí voltou e disse, meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, porque nós vamos ser todos irmãos de Cristo ao mesmo tempo. Então, não tem pai, não tem mãe, todos somos irmãos. Ele é o nosso primogênito que passou a primogenitura para todos nós. Todos nós somos primogênitos em Cristo Jesus. Aleluia! Todos nós somos. Por isso ele disse, meu pai, minha mãe. Quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são meus irmãos. São aqueles que usam a palavra de Deus. Então ele desvalorizou José, nem Maria, nem os irmãos dele. Não. Ele quis mostrar que a coisa material, carnal, não pode ser misturada com a coisa divinal, espiritual. Não pode. Uma coisa é coisa divinal, espiritual. Outra coisa é coisa carnal. E o amor carnal é amor filho. O amor divinal é amor ágape do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o terminar, o que ele nos aconselha aqui, que devemos viver como irmãos. Somos todos feitos parte do corpo de Cristo. Somos todos, tem uma parte na Bíblia que diz, nós todos somos pão. Todos nós, a função que nós tivemos, estamos dentro da função do corpo de Cristo. Por isso que quando ele morreu, ele carregou com todos nós para a sepultura. Porque ele disse, eu vou matar o pecado do meu povo. Eu vou morrer porque eu vou levar o pecado do meu povo. Eu tenho autoridade para respaldar a minha vida e depois tombá-la. Então ele levou e mergulhou a gente no seu sangue e no tempo apropriado, no terceiro dia, ele ressurgiu com todos nós também abençoados, porque fazemos parte do seu corpo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Igreja de vida, Deus nos abençoe.